Olá, muito bom dia, salve, salve nação rubro-negra, está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Quase 35 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de volta contra o Tolima da Colômbia. 3 jogadores repatriados treinam no CT do Ninho do Urubu e aguardam definição de futuro. Boa notícia, galera, Flamengo acerta a contratação de novo volante. Flamengo ainda não desistiu da contratação do atacante do Grêmio, Ferreirinha. Essas e outras você vai conferir agora, aqui no seu canal do Mister Mengão. A torcida do Flamengo já se movimenta para garantir a festa na próxima quarta-feira. Depois de vencer o Tolima por 1-0, no jogo de ida lá em Bagué, na Colômbia, o Flamengo agora se prepara para o jogo de volta aqui no Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, pessoal, até as 2 horas da tarde de ontem, quase 35 mil ingressos já haviam sido vendidos. A expectativa é que todos os 60 mil ingressos sejam comercializados. A vitória de ontem deu mais confiança para boa parte da torcida que se apressou nessa manhã para comprar os ingressos para esse jogão de quarta-feira. Flamengo, ele precisa apenas de um empate para chegar às quartas de final da Libertadores. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, jogando no Maracanã, o Mengão pretende repetir o feito contra o Talleres da Argentina, contra a Universidade Católica do Chile e contra o Sporting Cristal do Peru, onde venceu todos eles em casa. Nesse sábado, o Flamengo vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se vencer, vai ficar bem, vai embalar no Brasileiro e vai chegar contra o Tolima na quarta-feira com uma confiança lá em cima. Rafael Santos, Matheus Tuller e Richard Rios treinam no CT do Flamengo e aguardam definição do futuro. Por ter um elenco qualificado, pessoal, o Flamengo acaba tendo que emprestar alguns jogadores revelados nas categorias de base. Esse é o caso da dupla de zagueiros Rafael Santos e Matheus Tuller, e também do volante Richard Rios, que estavam emprestados ao Apoel do Chipre, ao Montpellier da França e ao Mazatlán do México. Os 3 eles foram devolvidos e estão treinando à parte no CT do Ninho do Urubu. A expectativa é que eles não sejam utilizados e devam mesmo ser negociados, já que atualmente tem muitos zagueiros e volantes no elenco do Flamengo e o trio aguarda uma definição para seguir suas carreiras. Matheus Tuller, por enquanto, não deseja voltar a jogar no futebol brasileiro. Ele quer voltar para a Europa para adquirir mais experiência e também rodagem, Com 23 anos, ele só jogou 18 partidas pelo Montpellier da França, que decidiu não comprá-lo por motivos financeiros e também porque acabou lá em 9º lugar no campeonato francês. Rafael Santos era titular do Apoel do Chipre e vinha chamando a atenção por suas boas atuações. Mas em setembro de 2021, o zagueiro infelizmente sofreu uma lesão grave no joelho e desde então ele não entra em campo. O colombiano Richard Rios, que estava emprestado ao Mazatlán do México, também sofreu uma grave lesão no joelho direito em setembro de 2021 e só voltou a jogar em abril de 2022. E por conta dessa cirurgia, ele fez apenas 6 jogos pela equipe mexicana. A boa notícia é que eles já estão recuperados de suas contusões e já fazem atividades físicas normalmente. Inclusive, o Rafael Santos publicou um vídeo com seu treinamento no CT do Ninho do Urubu nessa quarta-feira. O zagueiro chegou a atuar 2 temporadas no Apoel do Chipre, Na primeira, 2021, ele entrou em campo 26 vezes e marcou um gol. E na segunda, em 2022, quando sofreu uma lesão, disputou somente 3 partidas e não chegou a fazer nenhum gol. Os 3 jogadores vão trabalhar alguns dias com as categorias de base do Flamengo, enquanto não sai a definição de onde eles vão jogar. Pessoal, isso aqui é legal. O Flamengo acertou mais uma contratação para reforçar a sua base. Excelente notícia. Trata-se do volante Gabriel Santini, de 15 anos, que estava no Ibrachima FC, clube de São Paulo. Ele chega para reforçar o elenco sub-15 do Flamengo. O Gabriel, pessoal, ele foi um dos destaques do Ibrachima no Campeonato Paulista da categoria e foi observado de perto pelo departamento de scout do clube. O Ibrachima, pessoal, ele é um clube
que tem como objetivo principal revelar jogadores e vendê-los. Recentemente, o Mengão acertou a contratação do lateral direito Daniel Santos, que também veio do Ibrachima FC. A contratação do atacante do Grêmio Ferreirinha, de 24 anos, ainda segue em pauta. A dupla dinâmica Braz e Spindel veem com bons olhos a chegada desse jogador. Essa não é a primeira vez que o mais querido pensa em contratar o Ferreirinha. No início do ano, a diretoria chegou a estudar o nome dele, mas o antigo técnico Paulo Souza vetou a sua contratação, indicando outros nomes. Com a saída do Paulo Souza, o interesse por Ferreirinha voltou à tona na Gávea. Mas agora o negócio ficou mais caro. Isso porque o atacante renovou seu contrato com o Grêmio e a sua multa, que anteriormente era de 8 milhões de euros, passou para 13 milhões, cerca de 71,8 milhões de reais na cotação atual. Nas últimas rodadas de conversa, o Flamengo afirmou que não existe a menor possibilidade de fechar o negócio nessas cifras. Conversei com o Pablo Bueno, empresário do Ferreira, e posso garantir que o Flamengo não desistiu da contratação dele. O empresário do jogador garante que as negociações continuam. Marcos Braz e Bruno Spindel gostam muito do Ferreirinha e com a saída do Paulo Souza, as tratativas foram retomadas, falou lá o empresário do Ferreira. O Grêmio topa vender o jogador por 12 milhões de euros, mas o Flamengo só está disposto a pagar 8 milhões, que era o valor da multa em janeiro, antes da renovação do seu contrato com o time gaúcho. A tendência é que o negócio saia, pessoal, por no máximo 10 milhões de euros, porque o Flamengo alega recentes contusões do jogador para poder reduzir o seu atual valor. Ferreirinha chegaria para ser reserva do Cebolinha, que vai ser o titular na vaga do Bruno Henrique, que infelizmente foi operado do joelho direito e não joga mais esse ano. E você, está aí de acordo com a contratação desse jogador, Ferreirinha? Coloca aí. Vascaínos provocam o Flamengo nas redes sociais e exigem um gramado do Maracanã impecável para o jogo de domingo. Olha só que ponto a gente chegou. Nos últimos dias, Vasco, Fluminense e Flamengo estão travando uma briga pela utilização do Maracanã. Um novo capítulo dessa briga aconteceu essa semana, com o pedido do Vasco para jogar contra o Sport no domingo pela Série B. Esse pedido foi inicialmente negado pelo consórcio Maracanã, administrado pela dupla Fla-Flu. Mas o Vasco não se deu por vencido, foi à Justiça e obteve o direito de jogar no estádio. Vale destacar que a Justiça negou o recurso da dupla Fla-Flu e essa derrota foi o suficiente para os torcedores do Vasco inundarem as redes sociais com memes e provocações a tricolores e principalmente a rubro-negros. Veja algumas das postagens. Pessoal, só me faltava essa, aturar a gozação de time rebaixado. Depois dessa sacanagem que o governo do estado do Rio de Janeiro fez com a gente, o Flamengo tem mais é que tomar vergonha e construir o seu estádio correndo para ontem, com no mínimo 60 mil torcedores. Bom, se você está curtindo esse vídeo, então me ajuda aí. Deixe o seu like, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí nesse botãozão vermelho, aperta o sininho e pronto. Eu te agradeço muito. Pessoal, isso aqui para a gente encerrar mercado da bola. Depois de fechar a contratação do Cebolinha, a diretoria do Flamengo possui negociações em andamento pelo meia do São Lourenço, Agustin Martegani, excelente jogador. Segundo informações, o São Lourenço topa negociar o Martegani de 22 anos, mas ele quer manter um determinado percentual do jogador, prevendo uma possível venda no futuro. Pela idade potencial, muitos entendem que o seu caminho natural possa ser a Europa daqui a alguns anos. A informação é que o Flamengo e o jogador já conversam, restando apenas acertar os detalhes da contratação com o São Lourenço. O nome desse jogador chegou ao departamento de futebol do Flamengo e agradou muito porque ele pode ser reserva ou jogar do lado do Arrascaeta. O Martegani, recentemente, ele recebeu uma proposta do Verona da Itália em torno de 4 milhões de euros, mas o São Lourenço não gostou e não quis fechar o negócio. O Flamengo ofereceu um pouco acima, e um salário bem maior que ele recebe atualmente por um contrato de 4 anos.
Agustin Martegani é cria das categorias de base do São Lourenço e está entre os profissionais desde a temporada 2020-2021, quando fez 7 jogos e fez 1 gol. Na temporada 2021-2022, ele disputou 18 partidas, fez 3 gols e deu 3 assistências. Excelente jogador. O Flamengo irá priorizar a contratação de 2 volantes para dar mais opções para o técnico Dorival. No momento, o volante Wendel, do Zenit, é um dos nomes em pauta pela diretoria rubro-negra. Por conta do conflito, o jogador pretende retornar ao futebol brasileiro a partir do dia 18 de julho, data na qual a janela de transferências internacional será aberta. O Flamengo monitora a situação dele antes de iniciar uma possível negociação. Vale destacar, pessoal, que o Flamengo possui a presença de apenas 4 volantes no elenco principal: Thiago Maia, o Ilharão, Diego e João Gomes, sendo que o Ilharão e o Diego tendem a sair do Flamengo. Por conta do alto número de jogos na temporada e principalmente pelas possíveis lesões, o Flamengo busca aumentar o número de atletas para cada posição e facilitar o trabalho do técnico Dorival Júnior. São 2 excelentes jogadores, eu gostaria muito de tê-los aqui no Flamengo e são jovens, é a palavra mágica, jovens. Bom, pessoal, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!